Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Não Tem Esse Canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre futebol. Quem acompanha o canal sabe que eu não falo muito sobre isso, mas resolvi falar principalmente sobre Flamengo e Vasco. Mas por que eu vou falar? Bom, eu tava ouvindo aí o seguinte, que o Vasco é grande, que o Vasco é gigante. E aí eu quero deixar uma pergunta para quem tiver a fim de respondê-la. Se o Vasco pode ser definido, pode ser a definição do que significa a palavra grande ou a palavra gigante, e qual os clubes, não vou falar só o Flamengo, mas vou pegar o Flamengo como exemplo depois, mas os outros clubes também que têm mais títulos que o Vasco, vão poder ser definidos como? Porque eles vão poder ser definidos como grandes e gigantes também. Se eles têm mais títulos que quem é grande e gigante, eles têm que ser alguma coisa a mais do que quem é grande e gigante. Isso daí é óbvio, pelo menos na minha forma de interpretar o significado das palavras, né? Então, por que eu vou usar o Flamengo? Porque o Flamengo é do mesmo estado que o Vasco, é lá do Rio. O Flamengo é o hexacampeão brasileiro. O Vasco é tetra. O Flamengo tem campeonato mundial, o Vasco não tem. O Flamengo nunca caiu para a segunda divisão. O Vasco já caiu 3 ou 4 vezes. Inclusive 2 em 10 anos. Em menos de 10 anos. Então, a gente vê que a disparidade é muito grande. Dentro do próprio Rio, se somar todos os títulos estaduais do Vasco com todos os títulos estaduais do Botafogo, não consegue o mesmo número de títulos que o Flamengo tem. Dentre os 4 conhecidos, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, o Flamengo é o que mais tem estaduais, ou talvez o Fluminense tenha agora, eu não acompanho direito a conta lá, que eles estão sempre uma disputa acirrada. Um ano é o Flamengo que tem mais, no ano seguinte é o Fluminense, no outro ano é o Flamengo de novo, no outro ano é o Fluminense, então pau a pau. E esse ano eu não lembro quem ganhou, não lembro quantos títulos do Flamengo tá ao todo, nem o Fluminense. Mas tá sempre essa disputa entre os dois, o Vasco é o último colocado. E como eu falei, da segunda divisão também. E o detalhe da segunda divisão, que o Vasco, vamos pôr que ele caiu 3 vezes, ele não tem 3 títulos da segunda divisão. E por que eu estou falando de títulos da segunda divisão? Porque quando você está na segunda divisão, os 4 primeiros sobem para a primeira divisão, no lugar daqueles 4 últimos da primeira divisão que caem para a segunda divisão. E o Vasco não tem o mesmo número de títulos que ele tem de quedas. De vezes que ele disputou a Série B, porque ele já subiu da Série B para a Série A, sendo vice-campeão, sendo o 3º colocado. Aí você fala, não, que a segunda divisão é muito disputada. É disputada sim, mas disputada por jogadores que não são visionados por nenhum grande clube por enquanto, porque não são famosos, não são tão habilidosos, não jogam tão bem, porque os olheiros dos clubes, os empresários e tal, estão sempre caçando jogadores bons e levando para a Série A. Aliás, primeiro para a Europa e tal, e depois para a Série A, né? E na Série B só fica o resto, fica disputado porque o resto está tudo no mesmo nível, por causa do condicionamento físico, do equipamento que eles têm à disposição para treinar, e da estrutura dos clubes e tudo mais. Então fica tudo mais ou menos próximo ali, fica disputado por quê? Porque todos têm mais ou menos o mesmo orçamento para trabalhar ali, os clubes que eu estou falando no caso, né? Contratando jogadores e tal, os jogadores têm mais ou menos o mesmo nível. Aí os que se destacam muito vão ser jogadores da Série A ou da Europa. Por isso que a Série B é disputada. E um time que se diz grande não vai poder se dizer grande tendo caído para a Série B tantas vezes, assim, consequentes. Sendo que o Flamengo, por exemplo, nunca caiu. É um dos únicos, acho que só tem 4 ou 5 times que nunca caíram para a segunda divisão. Então, tipo, se o Vasco pode ser conceituado como grande e gigante, o Flamengo tem que ter um termo que seja superior a grande e gigante, por simplesmente ter mais títulos que o Vasco e nunca ter caído para a segunda divisão. São fatos, não é nem provocação de torcida nem nada, é realidade pura, nua e crua. Porque qualquer competição esportiva, o objetivo é vencer. É ter o maior número de títulos, é vencer o maior número de vezes. Quem vence mais vezes é o melhor de todos. E ponto final, é competição, é isso. Paz pra todos, fui.